sei como é que vai ser a lógica. Primeiro termina a sua, depois coloca a minha. Depois eu coloco. A gente está fazendo um piloto. Vê o que vocês que sabem. Melhor, a ideia é ser um negócio mais interativo. Eu botei umas coisas mesmo, mas para provocar. Isso, essa é a ideia. Para a gente ir discutindo. Então, assim, tá no papel, mas a gente... Não, esquece o papel, é isso aí. Papel. Exatamente. Dá o lado dela. Que eu marquei aqui. Não, posso só pegar um café e pôr uma água? Pode sim. A água já está chegando. Se você quiser. Posso apresentar esse aqui? Esse aqui? Esse daí. Deixa eu só colocar as coisas da sessão da tarde. Eu vou fazer só uma apresentação do que é isso daqui. Bom, gente, a gente vai começar essa sessão da tarde, que a gente está chamando de café filosófico, que a ideia é essa mesmo. Filosofar sobre questões existenciais da universidade no país, né? Então, a ideia é que seja assim, uma apresentação interativa, então não fiquem acanhados, tendo dúvidas, questionamentos, comentários, considerações, podem interromper, porque a ideia é essa mesma, é que se torne um bate-papo, tá? E para abordar esse tema, esse café filosófico, a gente convidou os coordenadores do programa de doutorado de bioenergia e do programa de planejamento de sistemas energéticos, o Gonçalo, do Bioenergia, e o Joaquim, lá do PSE, para conduzir esse bate-papo. Então, a gente vai iniciar com uma apresentação só para guiar, né, as indagações, e vocês que vão fomentar isso daqui, tá bom? Então, eu chamo o professor Gonçalo para começar essa... Obrigado. Essa experiência, legal. Não, o primeiro, excelente ideia, Bruna, fazer essa semana, né? A primeira de muitas, eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser todo ano, porque excelente, Joaquim, a gente tá aqui, bater um papo, trocar ideias. Eu acho que a gente vive um momento que é perfeito para esse tipo de coisa. Você perguntar a solução hoje para qualquer coisa, o que é que tem que fazer? Ninguém sabe. A gente vive um período de incerteza, eu acho que talvez única, né? Inédita na história da civilização. E eu vou começar, inclusive, falando disso aí, pessoal. Um negócio muito interessante, quando a gente pensa, né, o homem, o planeta e tal, parece que esse negócio sempre foi nosso, né? E deveria ser nosso, mas está longe disso. O planeta surge há mais ou menos 4,5 bilhões de anos e o homem começa a perambular pela Terra há mais ou menos 250 mil anos atrás, né? Obviamente, todos vocês sabem que o que nos diferencia é principalmente a parte frontal de um cérebro. Não sei quem é biólogo, quem teve aquelas maravilhosas aulas de anatomia. Quando você vê o cérebro de um outro animal, parece uma bola de tênis, né? Não tem nada a ver com aquela estrutura que nós temos. A gente sempre associa cérebro mas não é. Cérebro é cérebro pra gente. O resto é outro transdutor, é outra coisa, né? Mas o fato é que essa nossa capacidade, né, cerebral nos levou ao fenômeno de adensamento de energia. Nada além disso.
gente tende a complicar as coisas, né? Ver um monte, mas não tem nada além de adensamento de energia. Como o nego me pergunta o que é a vida, eu só tenho duas respostas para isso. Primeiro, uma desaceleração da entropia, né? Que vem um raio de sol. Se fosse um planeta sem vida, ia refletir, a vida desacelera sem entropia. E o segundo, a vida é o que morre. Defina de outro jeito. A vida é o que morre, morreu, estava vivo, só. Ah, a vida tem DNA, tem de tudo, meu amigo, tem de tudo que é jeito. Mas morreu, estava vivo. É muito comum, né? Você fala até no segundo lugar, o vírus é vivo? É, estava vivo, morreu. Né? Bom, olha agora o que acontece. Bom, primeiro com a agricultura. O que fez a agricultura, né, e a pecuária? A gente abençoou a energia. Ao invés da gente sair correndo atrás de energia, né, coletando, caçando e tal, a gente conseguiu fazer a energia se aproximar da gente. Primeiro, a energia viva. O mundo viveu a bioeconomia até a era da Revolução Industrial. A gente vivia a bioeconomia, nada diferente. Quando a gente chega aqui, ó, né, já 1800, é que a gente injeta na civilização uma quantidade gigantesca de energia, representada por carvão e petróleo. E essa quantidade gigantesca de energia, a consequência dela imediata é aumento de população. Imediato. Eu enxergo uma espiral, sabe? Vocês pensarem um pouco, como é que é essa espiral? Primeiro, energia, né? Sempre tem que ter energia. Aí, quando você bota energia e adensa energia, quem já acampou aqui? Todo mundo já acampou. O que é que você faz? Uma fogueira. E aí, ó, você fica pensando na vida, filosofando, né? Que nem está fazendo aqui. Faltou aqui uma fogueira. Aquele papo, né? Para boi dormir. É daí que surgem as ideias. Então, o homem primeiro vem a energia. Depois vem o adensamento das pessoas. E pessoas juntas, elas são complementares. A genética é sábia. Ela nos fez, né, segregar. Segregar para aqui, para ninguém, não tem ninguém autossuficiente. O que faz a coisa andar é o conjunto. Aí o cara, quando se junta, faz o quê? Tecnologia. Aí quando faz tecnologia, precisa de mais o quê? Energia. Aí tem mais energia, acontece mais população. Mais população, mais ideia, mais energia. Né? E foi assim que aconteceu. O que fez esse negócio tudo aqui? A máquina a vapor, né? A máquina a vapor. Então, a gente começou a ter energia, agricultura, máquina a vapor. Fez a gente precisar de mais energia, gerou mais gente, que gerou mais ideia, que gerou mais máquina, que gerou mais necessidade de energia. E aí é onde estamos nós, vamos para muito além. E aqui, né, exatamente o que eu falei antes em termos de população, como eu disse, ó, até aqui a gente vivia a bioeconomia, isso aqui é renovável. Na realidade, pessoal, embora a gente tenha boa parte, todos nós nascemos já na era dos combustíveis fósseis, isso aqui é uma bolha. É uma bolha. Sabe, 2018 e tal, uma bolha financeira. Isso aqui é uma bolha. A civilização vive uma bolha de energia, que é a bolha dos fósseis. Bom, você pega isso aqui, né? Faz um copy-paste, aperta um pouquinho e tal, dá para enfiar aqui em cima direitinho. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, ao invés da gente reclamar do petróleo, a gente tem que botar na igreja, né? Um vasinho de petróleo, porque graças a ele nós estamos aqui. De nós que estamos aqui, de 20, só ia ter um, se não fosse o petróleo. Nós somos reciclo de fóssil. Tem nada para falar mal deles. Pelo contrário, foi justamente graças a esse impulso de energia que a gente se agregou, teve novas ideias, e agora nós somos capazes de, com os elementos da bioeconomia, fazer movimentar a civilização com esse nível de complexidade. Tá? Então, na realidade, os fósseis são investimento. Bom, e qual o problema dos fósseis? Né? E por que biomassa e bioenergia? A gente tem que distinguir, sem dúvida, o uso da biomassa, né, para usar a bioenergia é um renovável, mas não é o único renovável, é um renovável de natureza especial. Por que não é um renovável de natureza especial? Porque tudo tem a ver, né, com a passagem do hidrogênio para o carbono, para o CO2, que vira glicose. E do ponto de vista prático, o que acontece é que você tem uma coisa que é gasosa, que se transforma em uma coisa que é sólida. É a única renovável que faz isso. Simples assim. É um renovável que consegue transformar algo que é gasoso em algo que é sólido.
Por que isso é importante, né? Porque todo mundo já viu esse negócio. Lembra que eu falei quando é que o homem apareceu na Terra? A gente apareceu na Terra, pessoal, mais ou menos por aqui, ó. Igualzinho do jeito que a gente é hoje. Igualzinho. Seu filho vai ser igualzinho a um filho que viveu de uma dona das cavernas, né? É igualzinho, idêntico. É o mesmo rabo. Não muda nada. Então, nós vivemos aqui. Olha o clima, né? Muito antes de nós aparecermos, como é que já era, né? Mais ou menos ao redor de 250, um pico de 300 ppm de concentração de CO2, né? A gente está aqui, medido no mês passado, né? Imagina no final de maio. Já tem 415, daqui a pouco sai uma nova medição. A gente está indo além, a gente está indo além, a gente está indo além, por quê? Porque olha que interessante. No começo do planeta, como isso aqui é um café filosófico, a gente pode falar desse assunto, no começo do planeta a gente tinha 100% de CO2 na atmosfera. A atmosfera é praticamente só CO2, não tinha oxigênio nenhum. Aí apareceu a vida. Não é a vida como a gente conhece. É uma vida que a gente já nem sabe mais como é que é, porque ela sumiu provavelmente. Aí apareceu, mais ou menos, 3,5 bilhões de anos atrás, a fotossíntese. Olha que interessante. Fotossíntese transforma o gás em sólido, né? E ele vai deixando uma poupança. Qual é a poupança? A poupança da morte. Pensa aí, um rebanho de dinossauro. Né? Eles morreram todos de uma vez. Morreu, o que é que acontece? Para de respirar, porque o sistema é cíclico, mais ou menos. Né? Fotossíntese captura CO2 de um lado, né? Bota energia, essa energia vai para quem não consegue fazer fotossíntese, não é isso? E emite de novo CO2. Em princípio, é soma zero. Entretanto, de vez em quando o nego morre. De vez em quando não. Sempre o nego morre. Mas de vez em quando o nego morre e é fixado por algum fenômeno geológico. Aí, meu amigo, você tira esse CO2 do sistema. E foi assim que aconteceu, né? Nos últimos 3,5 bilhões de anos, a ponto de a gente ter nossas reservas. E a concentração de CO2, que era de praticamente 100%, foi para 0,004%, que é mais ou menos esses 400 ppm. Beleza. Então, a gente hoje tem um problema no planeta, que se a gente quiser manter a condição na qual nós evoluímos, a gente vai ter que arranjar uma forma, né, de tirar esse CO2 daqui para cá. Não é simplesmente de crescer menos, é de remover. Esse é o nosso desafio. É o desafio da remoção. Não é simples. Mas para vocês, doutores em bioenergia, é sensacional. O que eu estou falando aqui para vocês é de oportunidade, né? Toda vez que tem um problema, do lado tem, né? É a outra face da mesma moeda. Bom, a mensagem, pessoal, é que CO2 é um problema de natureza global. E olha o cuidado que nós, da bioenergia, temos que ter. Enorme. Daqui para frente eu vou falar só de elétrica. Beleza? E o primeiro ponto que a gente tem que ter o maior cuidado com os elétrons é o nosso cérebro. O cérebro é uma máquina extremamente exigente, extremamente beberrona. Quem lembra dos Opala? Você teve Opala? Você é muito jovem. Eu tive um Opala, 2 km por litro, não é brincadeira? É, Opala 6 cilindros, rapaz, a gente entrava no túnel, 14 anos de idade, olha que responsabilidade. Entrava no túnel, aquele barulho do cacete, gasolina. Bom, o cérebro é um Opala. É um bicho beberrão. Vocês terem uma noção, não sei quem tem familiaridade com essa parte de neurociência, mas neurociência é tudo. Nos últimos 5 anos nós aprendemos do cérebro mais do que... É incrível, se eu tivesse que sugerir alguma coisa para vocês, 30% do tempo estuda o cérebro. Bom, esse bicho pesa só de 1,2, 1,4 kg, 1,5 a 2% do nosso peso corpóreo, entretanto ele consome 500 quilocalorias das 2.000 que a gente usa por dia. Você não está fazendo nada, está dormindo. Dormir, esqueça que o cérebro para, hein? Pelo contrário, o cérebro entra em outro modo, tão importante quanto, e consome. Faça uma medida, antes de dormir e depois de dormir, pesem. Pesem. Você não correu, você não... Foi bom aquele negócio. O cérebro consome... E aí, ó, aqui é que entra um drama. Isso aí equivaleria, né? Mais ou menos, só ter noção de caloria, 1 hora correndo forte. É mais ou menos o que o cérebro consome por dia, né? Só que aí entra um negócio seguinte, né? Tem uma prova aí da disciplina da Bruna, você vai ter que levar um domingo estudando. Já seu colega foi fazer um curso em outra área, né? Menos exigente, levou o dia assistindo televisão. Bruna, seu cérebro, ou seu aluno,
vai ter gastado muito mais energia, né, do que o sujeito que levou o dia na televisão. Aí você diz, porra, quem dos dois é o mais inteligente? Depende. Na época das cavernas, o cara que levou o dia assistindo televisão é muito mais inteligente. Por quê? O que acontece quando você se concentra? Você está lá nas cavernas, estudando bioenergia, concentrado, aí vem uma cobra e te pica. Cadê toda a sua inteligência? Você, no início, na verdade, toda a seleção natural e evolução foi contra quem raciocina. Começa a estudar para uma prova, o que, é que você faz? Abre a geladeira, vai não sei o que lá, olha o seu WhatsApp, né? Isso aí é evolução, meu irmão, falando para você. Tem um monte de coisa que para evolução hoje em dia não serve para mais nada. Ninguém foi selecionado por causa da capacidade de viver bem em uma civilização. Ninguém. Todos nós fomos selecionados por razões mais imbecis do mundo. E é isso que é o sujeito que evoluiu. Quer dizer, que aumentou a frequência daquele indivíduo na população. Então, o nosso cérebro, quando raciocina, é como se você botasse a energia dele lá para cima. E o cérebro ficar doido para voltar à sua unidade, né? A sua... né? A acelerar o mais devagarzinho possível. Sabe uma forma que você faz para você acelerar e gastar o mínimo de energia possível? Quando você tem uma paixão. Sério? Na hora que você se apaixona por alguma coisa, seja lá o que for, seu cérebro entra em regime. Sabe o motor? Quando você tem um motor, né? Acelera, desacelera. Por isso que o motor a combustão é muito bom. Mas se ele trabalha em regime, e esse é o princípio do carro híbrido, né? Ele trabalha em regime. Se seu cérebro trabalha em regime, se você tem uma paixão, se você sabe qual o caminho que você tem que seguir, beleza. Qual a consequência disso na nossa civilização? É essa aqui, ó. Futebol. Você acha que algum corintiano, ó, tá enchendo de porrada, um vascaíno ou um palmeirense, tá pensando em alguma coisa, tá raciocinando, tá fazendo equação? Não. O cara tá no conforto do cérebro dele. Por incrível que pareça, o cara tá confortável. É por isso, pessoal, que a gente tem religião. Esse cara que tá aqui, ó, gritando, sei lá o que é que ele tá falando. Jesus foi amor. Aí apareceu outro dia um sujeito com um tchan e a camisa de Jesus. Não sei se vocês viram. Faz sentido nenhum. Mas o cérebro dele está tranquilo. Pessoal, esse aqui é o nosso grande drama. Sabe por quê? Sabe quem é que sabe isso melhor que ninguém e usa isso o tempo inteiro? O marketing. A propaganda do marketing. Por exemplo, você vai bater isso aqui no celular, o cérebro dele está tranquilo. Se você parar essa porcaria e começar a prestar atenção para mim, seu cérebro vai ficar mais cansado, mas vai ficar maior quando sair daqui, eu juro. Então, pessoal, quem é que entende disso super bem? Quem é que entende disso super bem? Depois eu falo do celular. O celular é a praga, todos nós sabemos disso, mas eu vou explicar um pouco por quê. Mas vamos lá. Quem é que sabe disso melhor do que ninguém? Propaganda e marketing. Propaganda marketing, nenhuma disciplina se valeu tanto da neurociência como propaganda e marketing. Neurocientista hoje em dia, marketing, antigamente, né, aqueles caras lá na Bahia, os caras são bons de ter uma neurociência básica, mas hoje em dia é o cientista de neurociência que está fazendo esse negócio. Por quê? Para entender como é que nosso cérebro pensa, como é que a gente raciocina, o que é importante. Esqueçam a ideia que um cérebro consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue, isso é papo para boi dormir. Isso é quando sua mulher está falando alguma coisa, eu estou prestando atenção. Mentira! Você pode até tentar, firme, as mulheres ainda são melhores do que os homens. Mas é uma limitação cerebral, está provado, ponto. Acredito. Pessoal, quem usa isso aqui é o marketing. E o marketing vai gerando falácias. E o momento que a falácia foi gerada, e você já fez uma rede neural para acreditar naquilo, esqueça, aquilo ali virou verdade. Verdade é coisa relativa. Para o nosso cérebro, verdade é coisa relativa. Você já viu como é que é o cérebro da criança? Ah, você agora que vai vale a pena, vou me mandar alguns negócios. No início, pessoal, a distância entre os neurônios é enorme. É um monte de neurônios, como se fosse um monte de pontinho, sabe? Um monte de pontinho. Por isso que criança aprende a qualquer coisa com muita facilidade. Inteligência é formação de rede neural. O que é? É que ligar um pontinho no outro. Aí vai formando as redes neurais. As nossas já estão todas travadas. Para você formar uma, você tem que desformar outra. Né?
Qual o problema, por exemplo, de... Quantos de vocês aqui já viram um amigo que jura que ele viu tal coisa em tal momento? É a história de criar memória. Por isso que testemunho ocular, mesmo em crime, essa coisa, é o mais perigoso do mundo. Porque o cara está falando, você botar uma máquina de verdade, é verdade que ele está falando, mas no fundo é mentira, porque ele criou um circuito neural baseado em repetição. Tem a história de uma moça mesmo, uma neurocientista, ela disse o seguinte: um belo dia, eu estava em minha casa, veio uma amiga de minha mãe morreu, e se afogando na piscina de minha casa. E aí ela veio falar comigo e disse que eu devia ter ficado muito traumatizado pelo fato de ter encontrado a mãe na piscina e tal. Aí ela disse, eu que encontrei minha mãe na piscina, ela pensou assim com ela. Aí ela começou a pensar no assunto. Aí à noite, que ela foi tão traumática, ela começou a lembrar. Ela encontrando a mãe na piscina. Como é que foi? O serviço de resgate, né? Aquela coisa toda. Aí 2 dias depois a moça ligou para ela, né? A amiga da mãe, não, desculpa, eu me enganei, não foi você não que encontrou. Mas aí já estava na memória dela que fala que encontrou na piscina. Entendeu como é que a gente funciona? O nosso cérebro não é verdade. O nosso cérebro, nós não somos nosso cérebro. O nosso cérebro é muito mais que a gente. Esqueçam tudo, nunca confiem em vocês mesmos. E tentem entender como é que o cérebro funciona. Como eu disse, o funcionamento do cérebro é compreendido mais do que ninguém por quem faz propaganda. E hoje em dia, por causa da propaganda, que é subliminar, quando o nego vê fumaça, o nego diz CO2, né? Quando o nego pensa em mitigação de CO2, o nego pensa carro elétrico, aí o Ecofusca. Tá, bota na internet, você vai ver. Isso gasta uma quantidade de energia gigantesca, mas não tem CO2 tóxico, né? Como é que funciona, pessoal, uma bateria? Eu vou falar disso porque esse é o grande problema da nossa, eu diria, civilização. Como é que funciona uma bateria? Né? Primeiro, é um equipamento que produz eletricidade para energia de uma reação química. Né? Você está aqui carregado com um elétron de um lado, uma lâmpada, né, para fazer trabalho, diferença potencial, até que ela descarrega. Beleza. Pode botar um carro aqui. Beleza, maravilha. O drama é, como é que eu recarrego esse negócio? Eu tenho que colocar uma diferença potencial, né? E aí os elétrons saem daqui, né? E vêm para cá. Como é que essas baterias hoje são carregadas no mundo? É de carvão. É carvão. É carvão que carrega isso aí. Então você tem um maravilhoso carro elétrico, de novo o nosso cérebro funcionando, né? Não tem nem cano de descarga. O cara vai ter que botar, né, um caixa de som para fazer barulho, não sei se você vê aqui na Europa. Então, não tem nenhuma emissão local de CO2, realmente. Entretanto, o CO2 não é problema local. Pelo contrário, o CO2 é problema global. Então, não ter CO2 local não significa absolutamente nada, é até ruim, como a gente vai ver. O problema aqui é particulado, é outro tipo de coisa, não tem nada a ver com o CO2. Então, pessoal, esse estudo saiu, né, em alemão, um estudo saiu recentemente, e esse estudo ele diz basicamente que um carro Tesla, na Alemanha, ele produz mais CO2, ele emite mais CO2, quando você analisa, né, do túmulo, do berço ao túmulo, e aí Joaquim é especialista nisso aí, pode falar a gente sobre isso. Quando você analisa isso com calma, considerando toda a energia que foi emitida para fazer a bateria, tudo, e a bateria de um Tesla é uma coisa gigantesca, né? 800 quilos, alguma coisa nessa natureza, você vai ver que ele emite um CO2. Então, por que eu deixei de usar o carro a combustão? Se o objetivo de usar o carro a combustão é remover CO2, o CO2 não é um problema local, é um problema global, e globalmente eu estou emitindo mais ainda. Não faz sentido nenhum. Mas quem que acredita no que eu estou te falando? Vai acreditar em mim ou no marketing? Óbvio que acreditar no marketing. Por quê? Porque o que eu falo dá trabalho. Por isso que toda hora você fica doido de vontade de olhar o seu celular para descansar. É verdade. Dá trabalho. É a energia subindo. O marketing não dá trabalho. Então qual é a minha conclusão? Eu vou lutar contra isso? Não. Eu vou ter que aprender a fazer marketing. Ou seja, eu não vou falar mentira, mas eu vou insistir tantas vezes e botar de uma forma tão maravilhosa que ele vai simplesmente aceitar, acreditar pelo bem desse negócio. E nós, vocês que são profissionais, né, vamos ter que aprender a fazer isso também. Vamos lá. Olha que coisa esquisita. Apesar de tudo que o marketing diz, está aqui, né, um carregador de Tesla,
e está aqui o gerador de óleo diesel. Eu não sei se pode fazer pergunta agora. Claro, bicho, mande bala. Então, que essa questão de ser local, a emissão, não pode depender do lugar onde você está analisando, que eu penso assim, por exemplo, se você está numa cidade super populosa da China, que já está super poluída, e aí você tem... Você está dizendo que o CO2 é poluente? Oi? Você está dizendo que o CO2 é poluente? Sim. Tá vendo? Mas é o CO2? Tem nada a ver com o Você CO2. está falando de enoxismo? Isso, você está falando de outra. A gente vai ver, eu vou chegar lá. Você viu? Tá. Você faz o que mesmo? Eu estou no planejamento energético. Você é engenheiro químico? Você é o quê? Biologia. Puto. Não é sua culpa, não. Não é sua culpa, não. De verdade, não é sua culpa, não. Você entendeu por que você estava no celular? Eu não estou brincando, eu estou falando sério, pessoal. Isso está em todos nós. A gente acaba assumindo coisas, mesmo conhecendo, que não são verdade, mas essas coisas são mais fáceis para a gente fazer, né? O quebra-cabeça que nos faz entender a natureza, né? Que nos faz interagir com o meio ambiente. É incrível, mas é assim que você acabou de falar. Vamos chegar lá. É o próximo slide. Então, pessoal, o marketing faz você acreditar que esse casamento esquisitíssimo, ele nem esconde. Tá aqui, o gerador de diesel do G. É lindo. Não está poluindo. E as pessoas acreditam. Por quê? Porque é mais fácil acreditar do que discutir. Muito mais fácil. Bom, isso aqui é análise de ciclo de vida, isso aqui foi feito pelo Ricardo, já passou 1 milhão de vezes, a gente só inverteu, eu sempre dou isso aqui para falar para o empresário. Fala para o empresário, sempre para apresentar. Por quê? Porque tem um cara rindo aqui e um outro cara aqui. Ele não tem que entender o que significa. Pô, cheio de letrinha, isso é chato pra cacete. Com essa carinha, é mole. Ó, pra cá tá bom, pra cá tá ruim. Porra, isso funciona. Isso é marketing. Exatamente. Tipo de paixão, né? E a gente vai ter que fazer isso. Vocês não tem que fazer. Não é... Quantas músicas americanas vocês ouvem no rádio? É que eu sou daqueles doentes só de música nacional. Só música nacional por quê? Porque quando eu era menino, minha mãe falava, por que tem música estrangeira? Essas músicas são tão bonitas. Eu acreditei. Eu adoro, amo, acho fantástica a música nacional. E eu não ouço música internacional de jeito nenhum. E não existe nenhuma razão objetiva para eu ter que ouvir tanta música americana. A não ser a conquista de corações e mentes. Você ouve uma vez, você ouve 2 vezes, você ouve 3ª vez, você gosta. Acabou, por quê? O circuito neural que eu acabei de falar foi construído. Aí, meu irmão, adeus. Pode ser sertanejo classe D. Você vai adorar. Acredite. Não precisa nem estar no churrasco. Pessoal, a situação é a seguinte, a questão da falácia. Olha o que o nego está propondo para acabar a poluição. Carro elétrico na Europa, né? Com a matriz possível e provável que vai acontecer. Olha como é que é, né? Relação à emissão por quilômetro rodável. Então, hoje está aqui o Brasil, carro etanol, sem fazer nada, flex, né? Que é um pato. Faz tudo, faz nada muito bem. É genial, porque isso, né? A natureza, a vida é assim. Olha onde é que a gente já está. E um lobby filha da mãe, a ponto de nego, tirar impostos de quem fizer importação de carro elétrico. Isso é a coisa mais maluca. Mas por quê? Porque o cara que está tomando decisão, você acha que ele está afim de raciocinar? Ele está afim de olhar o WhatsApp. Rapidinho, notícia. Não tem escapamento, deve ser bom, Vamos trazer. Com que objetivo? Olha o caminho excepcional que a gente tem a seguir, né? E eu vou falar bastante da célula combustível. Vamos lá. Que na minha opinião, esse é o caminho. Meu amigo biólogo, deixa eu fazer aqui um tributo ao CO2, tá bom? Beleza. Tudo aqui de nós, porque a energia trabalha com CO2, não trabalha com outra coisa. Né? Isso aqui é o CO2, como vocês bem sabem, né? Ele não é tóxico. Ele não tem nada a ver. A sua confusão é a confusão que todo mundo faz. Ele é diferente de SO2, de NOx, de O3, particulado, de tudo, tem nada a ver. Esses negócios aqui são tóxicos, isso aqui não é tóxico. A quantidade de CO2 para começar a ser tóxica, ela tem que ir acima de 3.500 ppm. Você não consegue fazer 3.500 ppm na atmosfera. A não ser que você queime todas as fontes de carbono que tem hoje, né? Numa velocidade inacreditável. Então, não tem essa chance. Ele é extremamente benéfico para as plantas. Além dele não fazer mal, ele faz bem. Aqui, ó, experimento. Colocar aqui, ó,
isso aqui é arroz, a diferente quantidade de CO2 em câmaras de crescimento. Sabe o que significa isso? Colocar CO2 nas nossas cidades, na China, como você falou, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sabe por quê? O pessoal dos Estados Unidos, o pessoal em São Paulo fez a mesma coisa, mas em São Paulo não dá, porque a gente tem uma diferença de sociedade muito grande, né? Mas nos Estados Unidos o pessoal fez uma pesquisa mostrando que quem vive em bairro arborizado vive em média 10 anos mais do que quem vive em bairro sem árvore. O que eu estou falando aqui de CO2, o CO2 é um fertilizante gasoso. Quanto mais CO2, melhor. E é uma bateria, pessoal, extraordinária. Por que uma bateria? Vamos lá, vamos fazer conta, um pouquinho só, vamos lá. Água, né? Todos nós conhecemos a fórmula da água, né? Já foi bastante discutido aí no passado recente, mas todos nós conhecemos ela. E vocês sabem que, do ponto de vista prático, o hidrogênio é sinônimo de elétron, né? Você tem o sol, você tem a fotossíntese, e você tem que essa bateria de CO2, ela é carregada. É só isso que a fotossíntese é. É um device, é um equipamento de carregamento de CO2. Quando você carrega o CO2, eu não vou falar da fotossíntese aqui, o que é que você tem? Uma molécula, né, composta de 6 carbonos, carregadinha de CO2, carregadinha de hidrogênio. Quando a gente olha 0 kJ por mol, você não consegue queimar nem CO2, nem... Mas olha a quantidade, né, de energia que esse CO2, ao serem carregados. E agora uma bateria, né, como eu falei, carrega. E agora vamos descarregar a bateria? Alguém descarrega a bateria? Primeiro, antes de tudo. A glicose, como todo mundo sabe, é sólida, né? Do mesmo jeito, quem trabalha com segunda geração sabe que madeira é glicose pura, né? Celulose é sólida. Se você bota para fermentar, você tem o etanol. A maravilha do processo de fermentação é que praticamente toda a energia é retida, pouquíssima energia é perdida. Vocês vão lembrar disso, tem uma reação exotérmica, né, que é muito forte do piruvato descarboxilase, mas toda a energia é retida. E qual a beleza disso aqui? É que você pegou um negócio sólido, difícil de trabalhar, e transformou em uma bateria líquida. Facílimo de trabalhar. Biodiesel é a mesma coisa. Tudo relacionado à bioenergia é a mesma coisa. O que a gente está falando é de carregamento do CO2. Bom, isso mesmo. Pessoal, tiver pergunta, comentário. Agora estou traumatizado, depois que você fez com ele aí. Biólogo, você fez isso, imagina como sociólogo. Não, tô brincando, tô de sacanagem. É que ele não pegou a aula de fotossíntese, ele não foi. Então, tô brincando com você, mas foi muito bom, de verdade, você ter perguntado. Sabe por quê? Porque você é da área. Eu falo isso com meus alunos, é a mesma coisa. Pô, quando eu fui fazer essa palestra pela primeira vez, BNDES, aí eu peguei minha mulher de testemunho. Eu vou falar pra você. Quando eu falei a ela que CO2 não era tóxico, ela ficou puta comigo. Ela disse, não fale isso, que vão achar que você é maluco. Porque ela é socióloga. Mesmo ela sabendo que eu estava certo, que eu estava acreditando, estou brincando, eu ouço ela justamente porque tanto faz o que é a verdade, meu irmão. Se a pessoa acha que a verdade é outra, é outra. A gente não está vivendo essa época. E como é política pública, a verdade é verdade. Ou eu consigo uma forma de convencer, né, de forma tranquila, mas foi excelente você ter falado, porque é exatamente essa percepção de todo mundo. Aí eu depois fiz o mesmo teste no laboratório. Todos os meus alunos que trabalham com isso. Aí eu percebi que eu, na realidade, só fui perceber isso quando eu estava fazendo a apresentação. Porque até então, eu ia no bolo. Bom, vamos lá. Não, posso complementar? Eu não sei se você vai tratar do não CO2 mais pra frente aí, alguma coisa. Por exemplo. Eu não sei se a pergunta do Lucas tinha a ver com os poluentes locais, não sei se era isso que você ia mencionar, porque também, na disciplina de ACV que eu é uma confusão, porque toda poluição é sinônimo de CO2, né? Como qualquer coisa é CO2. E espero, durante a disciplina, destrinchar essas coisas e discutir outros elementos de poluição local, efetivamente, que o CO2 não é um contribuinte para a poluição local. Então, no caso do carro elétrico, não sei qual é a sua visão mais particular, e de fato o CO2 não é material particulado, não é NOx, não é SOx, não é nada daquilo que foi mencionado. Porém, muitas políticas públicas estão voltadas para aquilo que não é CO2. Então, eu não sei se
O que hoje, na sua visão, é mais importante para a penetração do carro elétrico? É Excelente. o CO2 ou é o não CO2 para as grandes cidades? Excelente, Joaquim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou absolutamente favorável ao carro elétrico. O carro elétrico é o futuro. E eu vou começar a falar dele daqui para frente. A gente vai aprofundar isso aí. Excelente, esse é o ponto. O carro elétrico é maravilhoso. Eu posso complementar o que você falou também? Manda. Que a gente tinha visto... Veja bem, desculpe, só vou... Sim. O que eu acabei de falar? O carro elétrico é maravilhoso. Sim. Pode falar. Não bateria. Exatamente! Exatamente, João. Spoiler. Tá bom. Desculpa. Não, eu acho que você que é um puta de um cara, você parou um pouquinho e pensou, puta, realmente, eu tô falando de carro a bateria, você tá falando de carro a bateria. Na cabeça da gente, a gente fala em carro de bateria quando a gente fala em carro elétrico. Eu vou chegar nesse ponto. Sim. Que aí, essa questão da... Esse café é filosófico, né? Pode falar? Que aí eu fiquei pensando nessa questão por exemplo, na Alemanha e na Europa como um todo, tem políticas mais voltadas para o avanço do carro elétrico, certo? Que é maravilhoso. Isso, que é o que você comentou agora, né? Maravilhoso carro elétrico. Isso, certo. Mas o carro elétrico, você falou, não a bateria. Mas então, como é que ficaria diferente do carro elétrico? Posso chegar lá? Vou chegar lá. E ainda vou resolver um problema que é o maior problema hoje da Alemanha. Sim. Que aí, uma coisa que eu estava pensando da última aula do Joaquim, foi falado que tem uma série de políticas, né, visando a descarbonização e, inclusive, muitas das usinas a biogás, né, a partir de milho, estão sendo ou desmontadas ou trocadas para funcionarem de outra forma, né? E aí eu fico pensando, né, a utilização do biogás não seria, de certa forma, um avanço para ajudar no uso de carro elétrico na Alemanha? Você entende minha pergunta? Entendo perfeitamente, exatamente, e vou chegar nela. Perfeito, entendo totalmente, é isso mesmo. Ótimo, estamos no mesmo caminho. Tá. Pessoal, então voltando, a gente falou de como é que carrega uma bateria, né? Que é mudando a diferença para dizer, como é que a gente carrega uma bateria de CO2, que é um biocombustível, no caso aqui, que a gente está falando do etanol? O primeiro caminho é a combustão, né? E aí, para a gente usar isso para produzir trabalho, a gente faz o quê? O motor a combustão. Entretanto, pessoal, isso só era assim porque a gente não tinha tecnologia para fazer diferente. E agora a gente tem, e vai justamente na direção que você estava falando. São as células combustíveis. O que é uma célula combustível? De forma super simples, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Basicamente, a célula combustível de óxido sólido, né, SOFC, vem aqui o etanol, os elétrons estão todos aqui, né, no hidrogênio, ele entra, ela funciona a alta temperatura, o oxigênio vai daqui para cá, pega o elétron, sai água daqui, e os elétrons saem daqui e formam uma corrente elétrica, que pode movimentar o carro elétrico, que é maravilhoso. Entretanto, o nosso cérebro, sim, desculpe, só uma coisa antes, por que o carro elétrico é tão bom? Esse aqui é um motor a combustão, tá certo? Olha a quantidade de peça. Isso aqui é um motor elétrico. Eficiências aqui ao redor de 25%, aqui acima de 85%, estava conversando com o diretor da VEG, ele estava me dizendo que já tem acima de 93%. Então, carro elétrico é bom, é ótimo. Por quê? Por causa da eficiência do motor. Agora, carro a combustão é ruim? Não sei. A Mazda, por exemplo, tem agora um motor que está com 50%. A Ford, né, está prometendo aí uma motorização turbo que vai além de 30%, 40%, não é isso? Fiat, desculpe. A Fiat. Pessoal, o que vocês veem aqui? Eu vejo peça. E cada vez que eu vejo uma peça, eu vejo um emprego. Já pararam para pensar nisso? Aqui tem uma indústria que faz uma bomba d'água, um relevo, não sei o que lá. Aqui tem o quê? Tem nada. Rota 2030 é muito. Ao invés de eu fazer isso aqui, que é muito mais complicado, deixa eu importar isso aqui, ó. É muito mais fácil. A gente aqui corre um risco extraordinário enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado, de acelerar a nossa desindustrialização se a gente for atrás de falácias.
e falácias que vão piorar a situação ambiental, né? E vão acabar a nossa indústria. Sabe? Diga. Mas nessa parte de motor elétrico, você acha que o Brasil não tem, sei lá, competência para desenvolver o motor elétrico e não ficar importando? Vou chegar lá. Essa sua pergunta é maravilhosa. Acelerado. Essa sua pergunta é maravilhosa. Há quanto tempo tem, Bruno? Mais meia horinha? Tem, mais meia horinha. É? Uhum. É isso mesmo? Uhum. Estava marcado aí. É, mais meia Hã? hora. Depois do coffee a gente pode continuar na mesma Não, discussão, tranquilo, tá? beleza. Tem Não, joia, até joia, às maravilhoso. 5 da tarde para... Porque Só temos que carregar a bateria lá fora, Ah, né? isso é excelente. Que é isso, né? Carregar a bateria. Não, Então, né? fundo no fundo, é carregar a bateria, tirar os elétrons dali do pãozinho. Não, Já a batata tá salivando, frita, né? isso. Bom, pessoal, então isso aqui não tem nada. O motor elétrico é bom por causa disso. E aí, Joaquim, é exatamente isso. Quando a gente pensa em carro elétrico, a gente pensa em quê? Em bateria imediatamente. E todo o marketing nos direciona para isso aqui. Carro elétrico é sinônimo de carro a bateria. E isso é uma grande falácia. Sabe o que é isso aqui? O Mirai, carro elétrico, a hidrogênio. Dá uma olhada no YouTube depois, Mirai, veja que carro incrível, maravilhoso, elétrico, a hidrogênio. Anda 600 e poucos quilômetros contra os 250 a 300 de um carro bateria, elétrico a bateria. Essa distinção é importante. Bom, isso aqui é a densidade de energia, né? Um carro, uma bateria, ela tem mais ou menos essa densidade, em megajoule por quilo, e aqui está o etanol. Então, o etanol é uma super bateria, porque ela tem uma densidade de energia gigantesca em comparação ao que uma bateria de lítio pode alcançar. Além disso, o tempo de recarga de uma bateria é aquilo ali, e o tempo de recarga do etanol, todos nós sabemos, carro flex, então é na hora, rapidamente, né? Bom, então, pessoal, o que é uma célula combustível? É basicamente um equipamento eletroquímico que dá eletricidade de forma indefinida enquanto ela estiver sendo carregada. Ponto. Está aqui, ó, o motor elétrico, a célula combustível. Esse motor está na Nissan. Essa célula combustível, deixa eu mostrar aqui, né? A arquitetura dela é isso, tem um tanque, tem aqui um reformador, aqui a célula combustível, funciona mais ou menos assim. Entra o etanol, o reformador, ele separa o hidrogênio do CO2, o hidrogênio vai para a célula SOFC, produz energia elétrica, e libera CO2 verde. CO2 limpo, não tem nenhuma segunda emissão, Joaquim. Eu perguntei isso exatamente por causa dessa preocupação, lógico, dos particulares. Não tem nenhuma segunda emissão. É só CO2. A gente tem um carro elétrico e a gente tem a célula combustível com a bateria, que é o biocombustível, que é o etanol. Só pergunta sobre metano. Quanto maior a relação hidrogênio-carbono, mais eficiente é. O metano na célula combustível é mais eficiente que o etanol. Você consegue usar tanto o etanol quanto o metano no mesmo tipo de Flex. célula combustível? Consegue. Precisa de engenharia, precisa de tecnologia, precisa, mas consegue sim. Perfeito, excelente. E hidrogênio direto daí também? Hidrogênio melhor ainda. Hidrogênio não precisa nem disso aqui. Seria uma metáfora. Existe a célula combustível hidrogênio, aquele carro Mirai, que é a célula chamada célula PEM. A célula PEM, qual é o problema dela? Ela funciona a baixa temperatura, relativa, né, 100 graus, coisa assim, só que ela utiliza platina e ouro. Então é muito caro. Tem até um negócio, né, em Portugal, que tem uma célula, um sujeito com um macaco roubando a célula PEM de dentro, porque tem platina e ouro, né? Então, no Brasil, eu não sei se aconteceria isso, acho que não, né? Acho que aqui não acontece essas coisas. Não, iam roubar dente de ouro. Só descobrirem que é tecnologia. Ninguém rouba. Olha, nega aprende rápido, viu? Para isso que ele não sai da zona do conforto. Diga-me. Aqui ficam as questões de segurança, né? Tanto o hidrogênio, a bateria, porque Fantástico. é um ponto, não sei, negativo, mas até quem, de certa forma, é contra, tenta chamar por esse lado, né? Recentemente, até o próprio carro da Tesla pegou fogo Isso, na garagem e tudo mais. isso. Então, vocês... Eu estudei um pouco a bateria da Tesla. Basicamente, para ser rápido, o problema é a tecnologia do separador. Que os elétricos ficam passando de um lado para o outro.
E o que acontece? Tem elétrico pra caramba de um lado, e quando ela está carregada, né? E do outro lado tem a cama, onde o óxido, onde o negócio vai. Se esse separador ele não tiver muito bom, o que acontece é o elétron todo indo de uma vez para o outro lado. O que é a chama? O plasma, não é isso? É os elétrons de uma hora só, é a combustão. Então você tem a combustão. O pessoal tem tecnologia para isso, né? Mas é sempre um risco. Mas eu não acredito, eu não iria muito por aí, sabe? Eu acho que o caminho tem que ser outro. É mais preço, é mais... É por que fazer? Análise de ciclo de vida, no processo inteiro. Bom, vamos lá. Então, pessoal, uma coisa importante é o seguinte. Essa célula SOFC, ela é de óxido sólido, são materiais baratos. E o problema que existia naquele carro que eu botei aqui, ó, esse carrinho aqui, ó, andou 2 anos aqui no Brasil. E a gente agora tem um acordo com a Nissan e eles devem trazer de volta já a versão otimizada. Esse carro aqui, ele demorava muito para esquentar. Demorava 1 hora. Ninguém vai esperar o carro 1 hora para esquentar. Só por quê? Porque é o tempo de esquentar a célula. Se esquentasse muito rápido, a cerâmica rompia. Só que o pessoal desenvolveu violentamente a tecnologia nessa área e hoje já está em 10 minutos. 10 minutos significa o quê? Vou ligar meu carro, a bateria some, porque tem bateria, né? Bateria some. 10 minutos depois, a célula liga e carrega a bateria. Ah, mas eu só andei 5 minutos, não tem problema, não faz barulho nenhum. Onde quer que você tenha ido, andou 5 minutos e parei meu carro. Não tem problema, ele vai continuar operando até a bateria carregar. O pessoal acredita que 2, 3 anos já é comercial. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito impressionante, que é o seguinte. Deixa eu ver, vamos lá. Então, na realidade, que a gente tem um ciclo virtuoso, né? CO2, atmosfera, parará, captura, etanol, e aí a gente vai fertilizar as cidades com o CO2, né? Que vai gerar mais árvore, mais planta, mais saúde, né? Beleza. Então, chega a ser contraintuitivo o seguinte fato: se a gente fizer esses processos cuidadosamente, a cada ciclo que você tem uma usina produzindo gás natural, né, que hoje em dia a gente perde, vinhaça, porta de filtro, se a gente fizer isso desse jeito, a gente consegue, a cada ciclo que a gente produz etanol, enterrar carbono, enterrar CO2. E a gente tem que correr nessas tecnologias. Olha que maravilha! Você anda com o seu carro com etanol, e no final da análise de análise de ciclo de vida, na realidade você vai estar reduzindo o CO2 da atmosfera. Bom, a gente costuma falar mal pra cacete do Brasil, né? Quase um esporte nacional, né? Falar mal do Brasil. Mas o Brasil é incrível, pessoal. O nosso problema no Brasil é que nós não somos lineares. Nós não somos lineares, né? É que nem como é que é nosso futebol? Fica todo mundo esperando um super craque, né? Você tem um monte de craque no cérebro. Tem que ser um super craque. É um problema cultural, da crença no super-herói, no cara que sozinho. A gente não acredita em instituições, a gente acredita no... Né? Daí o nosso nome, Brasil. Já parou o pessoal que significa Brasil? Brasil é de brasa. Né? De brasa, um negócio que... E nós somos realmente Brasis. Né? A gente quer uma coisa... Né? É pimenta, é sal, é açúcar. Olha o nosso chocolate. Eu que trabalho com isso. O cara come açúcar. Tira o açúcar do chocolate e mais cacau. Ah, tá ruim. O cara tá gostando mesmo do açúcar. Isso reflete em todas as áreas da vida nacional. Inclusive nessa mania de achar que nada presta, que nós não temos capacidade de fazer nada. Olha nós somos no Brasil. Vamos lá. Petróleo 1,9 barril 72 em 80, 8 anos depois estava $30. Parou o mundo. Não foi só o Brasil. O mundo parou. Só que o Brasil, diferente do resto do mundo, reagiu. Reagiu como? Reagiu como? Com isso aqui, ó. O nosso Tesla. Certo? Esse Tesla, o carro etanol, foi uma coisa incrível. E essa coisa incrível, aí vem o Brasil, né? A gente partiu de praticamente nada de produção de etanol para em pouquíssimo tempo. Ô, professor, tudo bem, professor? Joia? Ah, aqui, a gente partiu para 10 bilhões. A gente foi para 10 bilhões. E aqui, o que você... Pessoal, essa questão do vetor. Quando você tem um negócio como esse, você acha que você só puxa uma coisa? Você puxa tudo. Você puxa a indústria automobilística, você puxa a indústria
de máquinas e equipamentos, a indústria de fazer usina, você puxa variedade de cana, você puxa micro-organismo para a usina, você puxa novos processos, você puxa. Você permite mercado para inteligência nacional. É basicamente isso, e é disso que nós estamos falando aqui. Né? Eu vou correr. Aí, o que aconteceu? O usineiro disse, que beleza, está todo mundo em minha mão, só tem carro etanol e tal, aumentou o preço. O cara disse, chega, não quero mais saber de etanol, parou o carro álcool. A gente tem um gráfico com esse detalhe. Aí, novamente, reação tecnológica, carro flex. Hoje a gente está em 30 bilhões de litros. Imagine o que pode acontecer quando entrarem essas células combustíveis SOFC. Isso aqui, meu amigo, é o nosso futuro. É o futuro de todo mundo que está aqui. Eu trabalho com levedura. Meu amigo. Você depende da SOFC. Eu trabalho com já. Você depende da SOFC. Eu vou. É SOFC. Aquele posto de pirâmide, né? É posto de pirâmide. É mal mesmo isso. É SOFC. É SOFC. Ou coisas parecidas, pode ser. O que eu estou dizendo é o aumento da eficiência utilizando o etanol como bateria. Qual é hoje o maior problema da Alemanha? Conta aí. Você que estava falando da Alemanha. A dependência de energia externa. O que vocês acham? Já que você é um café filosófico, filosofa aí, vai. Você é um alemão. Eu tive recentemente, aí tem um colega alemão, e ele foi à Alemanha passar férias e tal. Aí ele voltou e me disse que era o maior problema. O que vocês acham? Quem foi à Alemanha há pouco tempo? Quem andou por lá? Quem perambulou? Qual é o problema? O que você acha? A língua é desgraça. Eu pensava no excesso de chucrute, não dá muito problema. É um programa do outro dia, é verdade. Qual o maior problema hoje da Alemanha? O que vocês acham? Não só da Alemanha, a Europa, não pode expandir para o Pronto, cara, pronto. Imigração. Como é que você acaba com o problema de imigração? Proporcionando qualidade de vida em vários pontos diferentes do planeta, porque as pessoas não precisariam... Qual o ponto que a gente precisa mais do que nenhum outro ponto proporcionar qualidade de vida? Conta aí. Continente. Saneamento... Não, o continente. O continente a gente precisa realmente de quase com A. A África. Perfeito. Vocês conseguem ver alguma coisa que possa conectar etanol, África, célula combustível, Alemanha? Produção de etanol na África. Sabe quanto emprego gera? Sabe quanto emprego gera? Nossa, para cada unidade de energia, de combustível fóssil, se você faz o etanol, você gera de 6 a 10 unidades de emprego. 6 a 10 unidades. Você acaba com o problema da imigração, você desenvolve a África, você acaba com boa parte dos problemas climáticos. Vocês percebem? Parece simples, e por que é tão complexo? Lembra da falácia? Exato. Vamos agora para a concentração. O problema do mundo é concentração. Quem é que hoje que tem maior concentração? Lembra que tudo é energia, né? Quem tem maior concentração de riqueza hoje no mundo? América. Não. É em setor. Desculpa, setor econômico. Qual o setor? Petróleo. Que é exatamente quem tem maior densidade de energia, né? É tudo ligado diretamente. Maior densidade de energia. Você é dono, você é uma das grandes empresas de petróleo do mundo. Qual a tecnologia que você iria fomentar? Eu contei. Da combustão. Combustão não, por quê? Porque o nego já descobriu que essa porra faz mal. Mas poderia ser a produção de químicos que dependesse da molécula fóssil. Mas a quantidade é pequenininha. Porque quando você olha o consumo de indústria petroquímica. Outra. Lembra? Você é maquiavélico. Quem falou? Elétrico. Você deixou todo mundo em paz, né? Todo mundo feliz. Você acha que alguém vai ver onde é que está sendo gerado fumaça, rapaz? Isso não é teoria de conspiração. Isso é exatamente o que acontece hoje. Quem fomenta o carro elétrico é a indústria de petróleo. Eu sou contra. Eu não sou idiota. Deixa eu ver como é que a gente ajusta. Qual é o caminho que eu enxergo? O gás natural. O gás natural é justamente, que vai, na minha visão, permitir a transição. Que a única coisa que você sabe que vai dar errado é ir contra esses caras. Por quê? Porque sim. O nome disso é política.
E sem política ele não vai para lugar nenhum. Ah, mas eu tinha razão. Quem não tem aquele tio velho? Quer dizer, aquele tio velho? Pô, eu era o mais inteligente da família, tô mais ferrado de todos. Era mais. Tá bom, era mesmo. Mas tá ferrado, né? Tá. Eu não quero isso para mim de vocês. Eu não quero ninguém batendo em ponta de faca. Não adianta, não é o caminho. Pelo contrário, é a gente entender panorama e botar as coisas na direção certa. Por quê? Porque chega uma hora que Deus descobre o caminho, mas até lá a gente tem que fazer a transição. Não tem jeito. Bom, pessoal, é nisso que eu acredito. Agora, olhe coisas, olhe... Desculpa. Qual é o problema do biocombustível? O biocombustível é energia. E energia é energia. Você compete por preço, né? Vocês lembram perfeitamente que energia não é produto. Energia é serviço. Energia, se ninguém leva para casa, vou levar 1 kWh para casa. Ninguém leva isso para casa. Você liga seu chuveiro, você liga, né? Energia é serviço, energia não é produto. Bom, então você vai para o mais barato. Mas o jeito de serviço é o mesmo, né? Bom, é muito difícil qualquer coisa que possa competir com o petróleo por causa disso. O petróleo, o preço do petróleo não guarda nenhuma relação com o custo. Você gastou $2 para fazer um barril de petróleo, você vende ele pelo mesmo 70, 60, 80 dólares, 100 dólares. Então, qual é o problema do etanol? O problema do etanol é esse. O etanol tem custo. Você tem o custo da cana, você sabe quanto é o preço mínimo que você vende. Então, quando o Brasil começou a botar preço, né, artificial na gasolina, o produtor de etanol se ferrou. Levou a quebra de um índiozinho e tal. Aí é que vem, pessoal, a beleza do RenovaBio. O que é o RenovaBio? Todos vocês têm que entender isso. Aliás, do mesmo jeito que eu falo para vocês, estudem cérebro, estudem também sistema financeiro. Não tem como um sujeito, no dia de hoje, não saber o que é valor presente, não saber o que é a taxa interna de retorno, não tem como não saber isso. O mundo financiarizou completamente. Dinheiro está... Esqueça o capitão da indústria, o capitão da indústria está morto. Quem manda é no mercado financeiro. Ah, mas eu sou contra. E daí? Eu também sou. E daí? Tanto vai. Já que são eles que mandam, beleza. Bom. Falácia. Greenpeace. Lei de ônibus em São Paulo. Greenpeace cobrando a lei de ônibus, porque o São Paulo tinha uma lei de ônibus, né? Lei dessa aqui, que diz que acabar, zerar a emissão de CO2. Zerar a emissão de CO2 significa o quê? Ônibus a bateria. E essa energia elétrica é produzida aonde? Do jeito que o Brasil está, qualquer aumentozinho de crescimento que a gente tem, que a gente está zerado e negativo há algum tempo, a gente vai para as térmicas, novamente. Como já começa as bandeiras, não sei o que, com mudança, isso vai vir. Então, vai ser CO2 gerado em outro lugar. Como o CO2 não é problema local, é problema global. Então, a gente tem que ter cuidado na formação de política pública. E outra coisa importante, todo mundo veio aqui o que acontece com o Bitcoin, né? Bitcoin é uma loucura. A gente tem aqui uma quantidade enorme de CO2 para reduzir. Se a gente consegue converter esse CO2 numa moeda, que é o CBIL, e essa moeda vai para a Bolsa de Valores, esse CO2 começa a ter valor. Vocês têm que entender isso muito, sabe? Que esse aqui é o caminho. Por exemplo, rapidamente, um CBIL significa mitiguei 1 tonelada de CO2 fóssil. Uma usina normal, mais ou menos, ela precisa produzir cerca de 780, chutando, né, Joaquim? Mais ou menos. Litros de etanol para ter direito a um CBIL, mais ou menos. Só que se ela for mais eficiente, emitir menos CO2 para produzir aquele etanol, pode ser que ela com 500 litros consiga um CBIL. Com 300 litros consiga um CBIL. Se ela botar tecnologia, se ela botar melhores variedades, se ela botar inoculante que não perde, se ela botar, tem toda uma cadeia. E quem que vai preencher essa cadeia? Vocês. A inteligência. Aí eu vou para a inteligência, rapidamente. Primeiro, a gente tem no Brasil uma quantidade enorme de área, de parte degradada, que a gente não precisa pegar nada da Amazônia, pelo contrário, a gente tem que aumentar, rematar. Então, só com a etanol de segunda geração, né, se a gente colocar aquela energia, essas coisas todas, com metade dos nossos pastos, a gente consegue produzir o equivalente de etanol para todo o mundo. O etanol. Só o Brasil consegue. Imagina você botar a África, bota tudo. Então, etanol é alguma coisa do outro mundo? Não, não. Está ali, ó. Bom. Para mim, isso aí é a foto mais arrepiante que existe. Pare um pouquinho. Você que é sociólogo, o que você vê aí? Um subemprego. Um subemprego. Pois é. Exatamente. O que é esse cara, pelo amor de Deus?
Vocês olhavam isso aí e me arrepiaria também. Eu me arrepio com isso. Você está um sujeito com uma bicicleta do Itaú. Pertence a quem? Alguma coisa aqui do Uber Foods, pertence a quem? Mercado financeiro. Deve estar transportando com uma rede de Pizza Hut, alguma coisa que pertence a quem? Aí ele caiu. E aí? Não tem INSS, por quê? Porque o nosso governo, isso, acredita no liberalismo. O que é isso? Tem nada, Bruna. Isso é pior que um escravo. Um escravo antigamente, o escravo tinha valor. Não, o dono do escravo cuidava do escravo. O escravo era uma propriedade, né? Era um ativo. Esse cara não é nada. A gente está criando gente que não é nada. Sabe qual é o meu medo? Que o próximo caminho como é que se diz? É controle de natalidade de cima para baixo, como tem na China. O que a gente pode fazer para evitar isso? Primeiro, financiarizar tudo. Financiarizar biocombustível, financiarizar vocês aí, fazer startup, rapidamente fazer, né? Pensar em plano de negócio, se aproximar dos bancos, se aproximar de nego que tem dinheiro e sabe fazer dinheiro. Porque quem sabe fazer dinheiro é quem tem dinheiro. Ah, eu faço um negócio de uma geleia maravilhosa. Não arranja um cara para vender essa porcaria, não. Você vai ver onde ela vai parar. E aqui falar rapidamente do Brasil, novamente dessa mania miserável de falar mal do Brasil, que é um país extraordinário, tem problema? Tem. Mas, ó, Oxford, como é que começou? 1006. Tinha o que aqui, Bruno? 1006. Já tinha índio, né? Acho que já. Bom, 1006 a gente tinha índio aqui, tá. Ah, não, porque a América, não, aqui, ó, Estados Unidos, Harvard, 1636. Sabe quando é a nossa primeira universidade? Oficialmente, em 1908. Mas não é de verdade. Foi um evento político que fez o FRJ e tal. Universidade mesmo a gente vai ter lá por 1940 e alguma coisa, né? Com o USP, essa coisa toda, que é o... exatamente. E para graduação. E como é que era professor? O professor ganhava para quê? Para dar aula. Era um repetidor. O professor não tinha negócio de RD&DP, não. Aí veio o RD&DP, né? A gente no Brasil nunca faz nada no meio do caminho, né? É só ou é um lado ou é outro. Aí o professor só ganhava para dar aula. Beleza. Vamos fazer pesquisa. Aí o professor começou a ganhar para fazer pesquisa. Beleza. Mas aí não interage com a empresa. Porque o RD&DP é uma gaiola. Não é isso? Te prende. Nossa pós-graduação é da década de 70, né? A valer. Apesar disso, pessoal, em pouquíssimo tempo nós nos tornamos uma potência científica. Somos hoje o 13º, 14º maior produtor de paper. Aí eles dizem, paper é ruim. Mentira! Não tem negócio de paper ruim, não. A gente tem especialista em absolutamente tudo no Brasil. Então, voltando na sua pergunta, se fizesse um muro no Brasil, não entra nada, não sai nada, em 15 anos nós éramos um país desenvolvido. Por quê? Porque a gente tem todas as competências aqui, é incrível. O que a gente não tem é conexão com o setor produtivo. Não é fazer mais paper que vai nos mudar. Por isso, voltando à bioenergia, o que eu quero fazer na bioenergia? Paper é óbvio. Paper é consequência natural do meu trabalho. É óbvio. Mas eu não estou querendo que ninguém faça apoios para fazer paper, não. Eu quero que faça para resolver problemas. Problemas de alto nível. Por quê? O que acontece no Brasil? Vamos lá. Então, nós éramos aqui, né? 13º produção de paper. Esse aqui é o ranking da inovação. Está vendo o Brasil aí? Não tá, é porque não está nem nessa página ainda. Só vai estar na próxima. Aê, lá, ó. Na realidade, os novos rankings botaram a gente bem mais lá para baixo. Então caiu. Caiu? Você acha que estava bom assim? Vocês começam a perceber, eu quem está filosofando, que isso não faz sentido nenhum. Como é que você sabe fazer as coisas, mas você não faz o que você sabe? O que acontece hoje no Brasil é isso. A gente sabe fazer, mas não faz o que a gente sabe. Eu sempre vejo aquela figura da cara que sabe aprender a pedalar. Aí botaram o cara numa bicicleta recométrica. Meu irmão, vá pra lá. Não sabe o lugar. Pedalar, ele sabe pedalar. Agora a bicicleta não sabe o lugar. Joaquim, quantos anos você precisou? E você é um cara extremamente inteligente e jovem. É verdade. Mas quantos anos você precisou para ter a formação que você... Eu, sinceramente, depois que eu passei dos 50, eu vi que eu não sabia um monte de coisa que eu achava que eu sabia. Eu sabia muito mais aos 15 anos do que eu sabia aos 50. É verdade. Que aí você começa a filosofar. No fundo, assim, encaixar as coisas, dar sentido às coisas.
Só que eu, como professor, não posso entrar, não posso ter universidade. Eu tive uma ideia genial, chamei uns alunos, olha que ideia genial, vamos fazer uma startup, vamos, oba! Ah, professor, você não pode entrar. Qual é o incentivo que eu tenho, pelo amor de Deus, para fazer uma startup? Se eu não posso entrar na riqueza que vai ser criada. Se você ficar com o cérebro desse jeito, você vai se apaixonar por mim, mas não vai entender o que eu estou falando. Eu juro por Deus, sério. Por isso que a gente tem que estudar assim, nunca deitar. Esquece de estudar deitado. Deitado vocês vão com romance. Mas o que eu estava falando mesmo? Sim. Por que eu vou fazer, bicho, uma startup se quem vai ganhar dinheiro são os outros e não eu? Vocês entendem que os drives estão errados? A gente sabe fazer tudo. A gente sabe fazer e a gente não faz o que a gente sabe. E aí, ó, qual a conclusão disso? Bom, primeiro, essa ideia de que, não, quando a empresa está junto, bobagem, olha o MIT, olha a quantidade de ciência básica de altíssimo nível que eles fazem, ao mesmo tempo que eles resolvem o problema. Nós temos que ser capazes de resolver os nossos problemas nacionais. Esse aqui é mais ou menos mostrando que o fator de impacto, né, no Brasil, embora a gente tenha muito artigo, o nosso fator de impacto está bem abaixo da média mundial, que é de 1. Aí você diz, então nossos artigos não são bons. Não é verdade. Não é verdade. O problema é o seguinte, quando você olha um paper, que vem de um cara do MIT, e vem de um cara da Universidade da Jamaica, na mesma revista, você tem que citar um dos dois, você cita quem? É óbvio. Vocês entendem que esse negócio é enviesado? Totalmente? Totalmente? Brasil, porra, o Brasil não é aquele país ali que tem um presidente. É ele mesmo. Não, você tá maluco? Mas é sério. Está tudo ligado. Nosso cérebro é um negócio conjunto. Então, quando você olha o índice de impacto, e ele está ligado à situação, é um fator enviesado. Não significa que não tem qualidade. Bom, vamos lá. Então, a produção científica brasileira aumentou muito, nosso impacto é ruim, pior até do que nossos vizinhos no Chile e da Argentina. Mas olha o que aconteceu com a China. E esse é um outro problema do nosso traço nacional. A falta de persistência, de resiliência e de insistência. A gente não está fazendo nada errado. A gente só tem que insistir com o que a gente está fazendo. A China. Ninguém lia nada da China. Ninguém lia nada da China. Vocês lembram? Chinês, era revista ruim, era não sei o que lá ruim, tudo era ruim. Agora, de uma hora para outra, ó, bum. A gente tem que insistir, ó. Tem que chegar uma hora que a gente faz isso também, bum. Porque a gente não pode, não vamos mudar tudo. Vamos lá. Bom. Então, a colaboração com a indústria mostra também, né, que toda vez que a gente colabora com a indústria, o impacto dos artigos melhora, enquanto que outras 0,7 em indústria, com colaboração com a indústria, são poucos. Aumenta bastante. E olha que coisa curiosa, o Brasil é o país com o maior número de empreendedores do mundo. Nenhum outro país tem tanto empreendedor como o Brasil. Só que nós temos um empreendedor que não inova. Por quê? Porque não tem conhecimento. Tem coragem, e muitos lutando pela sobrevivência, né? Lógico, mas não inova. Por que não inova? Porque não tem conhecimento. Por quê? Porque a universidade não está junto. Outra coisa importante, e eu acho que é isso que o nosso curso de bioenergia em particular, Bruno, tem que se dedicar. Eu não quero botar aluno na USP, não quero, se forem, ótimo, mas isso aí é um talento, é um gosto específico. O que eu quero é colocar aluno nas empresas. Toda empresa brasileira tinha que ter a figura do cientista-chefe. Toda empresa, a partir de um tamanho, a figura do chefe. Quem é o cientista-chefe? Quem é o doutor da empresa? É aquele cara chato, que incomoda a empresa, que pensa fora da caixa. É esse cara que a gente precisa nas empresas. O curso de bioenergia, o que eu quero formar é esse pessoal. Esse pessoal que esteja pronto. Desculpe. Não, pode terminar o raciocínio. Não, mas era isso. Pode, manda bala. É que você falou agora assim, que a universidade que não aproxima da empresa, quem que está errando nessa história toda aí? Porque assim, já existem parcerias, né, assim, pontuais, eu acho que a Unicamp está mais à frente nisso. Tá, sim. Mas em geral a gente não tem essa aproximação com a empresa. Mas quem está errado? Somos nós que temos dificuldades de dar espaço, ou é a empresa, ou é o empresário que não tem essa... Olha, eu vou dizer o seguinte, a gente tem dificuldade nas duas pontas. Primeiro, o Brasil se desenvolveu sob a forma do comércio. O que é forte no Brasil sempre foi, desde o início, o comércio. O cara, quando pensa em ganhar dinheiro, pensa em comércio. Ele não pensa em inovação. Isso é completamente diferente dos países desenvolvidos.
que o cara sabe perfeitamente. Pô, se eu fizer um posto de gasolina, eu vou comprar, sei lá, gasolina por 2, vou por 3, vou vender a 3,10, 3,20. Tudo bem, a margem é pequenininha, mas eu sei quanto eu vou ganhar. Inovação depende de cultura. A gente tem que instalar na sociedade inteira a ideia da inovação, sabe? Seu herói tem que ser um cientista. O cara que de uma hora para outra, sabe? Eu, quando era moleque, a gente lia muito revista em quadrinhos, né? Hoje em dia acho que diminuiu, não sei, não tem mais criança pequena. Mas lia muito o quê? Tio Patinhas, né? Era um dos mais lidos. Aí começou Mônica, né? Mas Tio Patinhas. Tio Patinhas tinha uma figura incrível no meio, que era o professor Pardal. Que até hoje a figura está aí. O professor Pardal, que é quem inventou. Aí sempre tinha Tio Patinhas, que era rico, né? Que nadava em dinheiro, com as invenções do professor Pardal, né? Bom, então a gente tem que, de um lado, botar essa cultura para o empreendedor. Ele vê que ele pode ganhar dinheiro com isso. Só que aí tem um problema no Brasil que é seríssimo, não é brincadeira, que são as taxas de juros. Quando você diz que um cara que tem muito dinheiro consegue ganhar 10% ao ano limpo, porra, meu amigo, para encontrar um negócio para te dar 10% ao ano limpo, te dá trabalho. Então as nossas taxas de juros acabam com a nossa capacidade, com o apetite de inovar. Agora, para o lado da universidade, de novo. Nós temos no Brasil uma cultura comercial, desde as caravelas. Quando o empresário se aproxima de alguma coisa do governo, você pensa em quê na hora? Aí como você sempre pensa que o empresário se junta à universidade por alguma corrupção, você tem uma quantidade de regras completamente absurdas. As regras que servem, por exemplo, para um sujeito que vai vender alguma coisa para a universidade, é a mesma que serve para um sujeito que tem um convênio com a universidade. O que é um convênio? Os dois caminham na mesma direção para um objetivo comum. A gente tem que primeiro mudar a cultura. E segundo, confiar nos professores, confiar nos agentes públicos. Olha a quantidade de regra hoje. Não sei se você sabe como é que funciona um convênio. Você sabe não? Eu tenho vários convênios na empresa. Aí, como é que funciona? Começa. Acertei com a empresa e tal, peguei algum dos contratos padrão. Peguei, beleza, preenchi, beleza. Aí vai para o meu departamento, que vai indicar uma comissão para olhar se aquilo ali está bom. Um mês. Acabou, vai para a congregação, que vai para a comissão de pesquisa, outro mês. Aí vai sair dali, vai para Inova, já tem que ter mais voto para Inova, que vai para a Procuradoria Geral, que vai para a comissão não sei o que lá, que vai passar para o Comércio, para só o reitor assinar. São meses. E se alguma coisa estiver errada no meio do caminho, isso aí como é que tinha que se fazer? Olha, meu amigo, é no máximo 30 dias. A Inova olha tudo, sabe por tudo, ponto, vai para frente. Ah, deu problema, não tem problema, resolve. O que a gente não pode é... O que acontece? Você já fez trabalho em equipe, já? Sabe para quem trabalha com 5 pessoas? Eu nunca permito equipe de mais de 2 pessoas, nunca. 3 pessoas. Sempre isso é errado, porque 3 ninguém olha. Eu sempre acho que o outro vai olhar. Então, agora eu acabei de ter um projeto. Quando chegou lá, disse, puta, não tem a página para botar data. Imagine, depois de passar por 2 milhões de comissões. A gente tem que acabar com a burocracia. Burocracia é um empecilho terrível. A gente tem que ir para a essência e acabar com a burocracia. Não tem problema de 2 anos. Desculpe. Só um depoimento. Eu fui conselheiro na Unicamp nos anos... na gestão do Paulo Renato, que foi entre 86 e 90. E no conselho universitário, eu era representante de estudante, de graduação e depois de pós. E o primeiro grande convênio da Unicamp com a IBM. A IBM, nessa época, era uma empresa... produzia computador e tal. E o convênio era absolutamente espetacular. Bom, os estudantes e metade do corpo docente entraram na justiça porque estava vendendo a universidade para o capital internacional. Aí, o advogado da CUT foi contratado pelo DCE e aquilo foi um estardalhaço. Bom, isso no século passado. Outro dia eu estava numa reunião que estava discutindo a mudança nos estatutos para que os centros e núcleos, como nós, possamos dar curso de extensão, que é interesse de todo mundo, porque a gente tem potencial e pode trazer muito recurso para a Unicamp. Um sujeito que estava na reunião representando os docentes e que hoje é um pró-reitor, falou a mesma coisa.
que nós iríamos vender não, iríamos privatizar a universidade. Então, esse um passo para frente, 2 passos para trás, realmente Mas dramático. é um problema cultural. Se a gente tem capacidade, a gente tem que acreditar em nossa capacidade. Não vai ser esse tipo de coisa que outra coisa. Quando o cara quer ser desonesto, quer fazer errado, ele faz por fora, ele faz fazer direito, falar alto, fazer as coisas certas, mas a gente tem que mudar a nossa legislação. Por exemplo, o professor Tomás, que foi presidente da FUNCAMP, né, professor? O senhor foi diretor. A gente teve que criar uma FUNCAMP, né, porque senão pela Unicamp, pelas vias, não funciona. E agora o pessoal está em cima da FUNCAMP para que a FUNCAMP praticamente opere que nem a Unicamp. Ou seja, é isso, essa coisa que veio ainda de Portugal, essa noção de que toda vez que o setor privado se junta ao setor público é para corrupção, a gente tem que acabar com isso. Ah, vai ter muita corrupção. Você prende. Você prende hoje na internet. O que você faz hoje em dia escondido, pelo amor de Deus? Hã? Já que você mencionou aí o Camp, né? A gente se conheceu Sim, senhor, naquela época. 2002, né? Eu trouxe um banqueiro aqui, não sei se o senhor lembra, que queria... Isso! Seu vendido. Esse pessoal da Subtomo chegou lá na FUNCAMP e fez uma proposta que era uma proposta interessantíssima. Eles se prontificavam a financiar integralmente startups aqui, e baseado no que? Eles estavam pedindo licença para poder ter conhecimento das dissertações mestrado e doutorado, Que são públicas. verificar se aquelas que poderiam ser transformadas em produto, e eles pagariam, por 5 anos, eles financiariam essas empresas. Né? E aí eu falei, mas vocês estão sendo bonzinhos demais, onde é que está o pulo do gato aí? Né? Eu falei, olha, nós abrimos o mapa do mundo e falou, olha, essa é a Subtomo. Quem que pertencia a Subtomo? Itachi, NEC, quase todo mundo lá pertencia a Subtomo. Nós não estamos querendo comprar a empresa que vocês vão formar, mas nós vamos comprar o produto que ela formar. Qualquer produto que vocês produzirem é de interesse da Subtomo. Aí eu me entusiasmei, aquele negócio foi para a universidade, aí foi barrado. Não foi permitido. Então, barrado. Não foi aceito. Barrado pelos órgãos da universidade. Outra coisa também que estava na coisa era isso aí, o convênio. Tinha um convênio padrão, quem fizesse o convênio padrão já estava pré-aprovado. Perfeito. E não precisava da assinatura do reitor. Por quê? Quem mais sabe disso, ou quem tem que ser responsabilizado, é o primeiro que assina. E não chegar nessa cadeia toda. Mas então, nós estamos falando da Unicamp, que tem essa beleza toda que você falou, que eu acho que avançou muito, mas ainda nós, mesmo Unicamp, que está se despontando aqui, É amarrado até... ainda tem esse problema. Exatamente. Desculpe. Bom, Gustavo, eu também quero fazer uma provocação e fazer uma defesa própria. Eu, durante 30 anos, eu trabalhei em iniciativa privada. Estou aqui na Unicamp desde 2011. E na iniciativa privada, eu trabalhei 22 anos na indústria de papel aqui no Iguaçu. Aonde? Na International Paper? Uma série de problemas aí, questão de saúde. E era muito difícil, né? A gente lá, que estava na média, gerência para cima, ali, buscar alguma coisa na universidade e tal. A gente aqui buscava e jamais a gente tinha a rapidez, a rapidez das coisas que o professor acabou de falar aí. Que a gente lá na época, a gente falava, a gente vestia camisa, né? A gente queria rápido aquelas coisas. Né? Então, o que fazia lá um georreferenciamento, um florestal qualquer lá, a coisa tinha que ser rápida. Né? Aí chegava aqui, tinha essas várias instâncias, e daí o que ocorreu? Chegou a trazer gente dos Estados Unidos, lá do Wisconsin, né? Para poder fazer as coisas aqui. Sabe, a universidade lá, que a coisa lá flui. Né? Tá certo? E outra coisa, isso é só para ilustrar, e outra coisa que eu quero falar também, que hoje, né? Hoje eu já combati o bom combate, já estou na descendência. Né? Trabalhando bastante aqui, buscando transferir algumas coisas para os meninos. Filosofando. É o que a gente tem que fazer, hoje né? existe, na iniciativa privada, tantos engenheiros bons, tá? Que estão lá há 10, 15 anos, que gostariam de fazer mestrado. E é o que a gente está trazendo, exatamente, a gente está trazendo eles para cá. Mas a gente tem um problema, eu tenho que falar com os amigos, né? Eu até tenho uma coluna na revista lá, o Papel, e o pessoal todo, que chega na universidade, que eu te falei que eu sinto isso. Depois de 30 anos, né, no chão de fábrica,
você não escreveu nada, entendeu? Você escreveu pouco, isso não é levado em consideração pela academia da FAPESP. Você está entendendo? É muito difícil sobreviver a isso. Então, são outros entraves que existem para esse pessoal vir se integrar. Aqui mesmo, aqui na Ripasa, aqui perto da gente, aqui, tem o pessoal lá trabalhando. Então, eu tenho um colega meu de infância, Manuel Faz, que é o cara que trabalha lá com a questão da lignina e tal. Sabe? Ele gostaria muito. Mas na hora que ele chega aqui, ele quer pleitar alguma coisa, sabe? Entra em vai lá junto à FAPESP, não, a FAPESP, o que ocorre? Tem que ter lá esses trabalhos, tá? Tem que ter os arquivos, que é importantíssimo. Mas não conta toda essa experiência que ele tem de chão de fábrica, que na academia, né, é difícil. E falo mais, eu lembro quando eu cheguei na academia, por eu ter assim, muitas madrugadas, ter que trocar, assim, estudar, fazer lá a questão de uma bomba centrífuga, né? Eu estava lá de madrugada, tinha uma bomba centrífuga, daí tinha um motor que não é VEG de alta eficiência, tem que fazer aquilo funcionar para a máquina não parar, né? E isso é muito importante para aqueles meninos que estão aí, né? Tanto é que hoje eu me dedico muito à iniciação científica, e tem 3 aqui, tá? Que é o pessoal que está chegando na universidade, né? Então, estou falando essas coisas porque é o café filosófico. O que a gente quer, uma das perguntas até que a Bruna fez com o público, já deu bom, mas custo da bioenergia, a nossa estratégia é exatamente essa. A gente agora tem no curso uma série de pessoas que são profissionais gabaritados, já tem uma experiência enorme, e que a gente está formatando eles para entender o que é ser um doutor. Um doutor é isso, é resolver problema complexo e ser capaz de relatar esses problemas complexos, sob uma forma de artigo científico, de uma patente, do que for, né? A gente tem tido bastante sucesso em trazer essas pessoas para cá, né? É uma experiência nova, não é isso? Marcelo é orientador, por exemplo, do diretor do RenovaBio, né? Então tem sido um trabalho, uma experiência fantástica para eles. O bicho sofrendo para fazer disciplina, né? Fazer aqueles... Mas essa integração, e eu acho que lugares como o NIP, os nossos cursos de pós-graduação, eu acho que são os melhores locais para a gente trazer profissionais para dentro da academia, para eles se tornarem acadêmicos e trazer essa experiência deles para a gente. Porque a gente não vai viver de forma nenhuma. Agora, temos que simplificar a burocracia. Rapaz, o mundo, o capitalismo, quase acabou com a corrupção. Você lembra aquela história dos grandes empresários americanos, né? A era dos grandes capitalistas, né? Destruíam tudo, até que veio um presidente que disse, para aí. E aí as empresas entraram com o sistema de compliance. O compliance salvou as empresas, né? Sistema de conformidade. A única coisa, professor, que eu acho que a gente tem que ter aqui no campo é uma unidade de conformidade. Pronto. Eu sou professor, eu estou ali, eu quero que está na conformidade, tá. Em 15 dias o contrato está pronto, assinado, está todo mundo feliz. Então, exatamente. Em função disso, por exemplo, a PCE tem até planejamento energético, tem conseguido trazer umas pessoas, o setor industrial, da Danone, de Poços de Caldas, sabe, vem vindo algumas empresas. Porque tem muita gente também, na época que eu fiz doutorado, quando eu estava na indústria, que vem para cá, que é do setor público, que é fácil sair do setor público e vir fazer alguma coisa com a universidade. Quem está no setor público. Então vinha gente do IPEA aqui para fazer serviço. O IPEA liberava ele para o salário, mais a bolsa. Aí até eu, né? Sabe, uma coisa assim. Agora, da iniciativa privada, tipo na IP lá, chegar na IP lá, for lá, tiver um trabalho da Unicamp, que pudesse ir lá, e aqui no outro, aqui em Limeira, né? Fica em Limeira aqui. Ou aí na indústria que nem aqui em Camparo, a IP, sabe, que está lotado de gente, tá? Tem engenheiros altamente capacitados lá. Mas isso eu não vejo na Unicamp, isso é a minha opinião, né? Eu não vejo na Unicamp também buscando isso, sabe? Buscando esse tipo de coisa e trazendo essas pessoas. Desculpe. Deixa eu só complementar essa. Pois não. Eu acho que o Joaquim também, eu acho que era. Eu fico pensando alto, quer dizer, além de você trazer essas pessoas, nesse formato que nós temos, é um formato que talvez não seja muito ativo para uma empresa. A empresa precisa de resolver problemas, às vezes, a curto prazo. Então, você tem um mestrado, um doutorado, às vezes não tem o mesmo tempo dele. A universidade, será que não precisa se moldar a ter alguma coisa aqui, que além dessa agilidade que você está falando, em termos de regras e coisas desse tipo, a gente precisa ter uma massa crítica aqui dentro,
né, em que solucione esses problemas que a indústria traz, num tempo menor do que nós temos como universidade. Eu acho que a gente precisa ter um jogo de cintura. Fica passando pela minha cabeça se nós não temos que ter também aqui dentro um tipo de arranjo um pouco diferente que só ser mestrado, só ser doutorado. E eu fico pensando numa coisa do tipo Embrapi, em que você tem uma equipe, em que você tem a maior mobilidade para resolver um problema da indústria um pouco mais rápido, do que você trazer alunos, e aí o aluno 4 anos para resolver, e o mestrado que às vezes não acaba porque na bolsa não vem. Quer dizer, você cria uma certa insegurança, e aí eu estou olhando um pouquinho lá por fora, que às vezes a gente transmite talvez para a indústria que está aí fora, né? Fora a capacidade da indústria de enxergar que a universidade é um centro de excelência. Então, eu trabalho com várias, e cada vez que o cara chega aqui, ele fala assim, ah, tá bom, qual o preço para você fazer isso? Ah, custa X. Muito caro. Imagina, universidade, isso aqui, ele vai lá fora como uma indústria, uma empresa que é 500 vezes pior que você e ele paga 500 vezes mais pelo guarda. Então, essas coisas estão embutidas em tudo isso que vocês falaram, mas eu acho que a universidade precisa talvez começar a pensar também em alguns outros arranjos. Eu não sei se estou certo, em reinventar um pouquinho, porque eu acho que esse sistemática de mestrado, doutorado, ele tem uma atuação, mas eu não acho que isso seja uma coisa... Eu acho o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter... Lembra a história do cérebro, do não sei o que lá? A gente está acostumado, a gente está na nossa zona de conforto. É só mestrado, doutorado, aquela... Por quê? Como é que as empresas funcionam hoje em dia? Antigamente, como é que era a empresa? Você ia lá, estava organograma, né, na entrada. Presidente, isso aqui. Acabou. Como é que uma empresa funciona hoje em dia? Já que é filosofia, juro que é a última. Depois Marcelo quer falar alguma coisa. Pessoal, o que mudou o mundo? O que mudou o mundo para valer? Bom, quem conhece Guerra de Canudos? Não sei quem já leu isso aí. Eu sou apaixonado pela história, é incrível. Porra, os sertanejos, rapaz, esfomeados, desgraçados, no fim do mundo, para vencer aqueles caras, teve que ver o exército inteiro brasileiro. Todo mundo foi para lá. Hã? Na quarta expedição. Todo mundo foi para lá. O Brasil estava lá. Um bando de miserável. Eu fui lá, conheci todo mundo. Meu pai é sertanejo, então eu tenho um vínculo emocional. Então, por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles trabalhavam de forma matricial, na guerrilha. Por que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã? Era guerrilha, guerra matricial. O que as empresas hoje fazem? Como é negócio de CEO, vice, não sei. Não, meu amigo, tem uma missão? Tem. Quem são os caras que vão passar? É esse, é aquele, não sei o que lá. Fecha o projeto, orientado pelo projeto, resolve a parada. Eu acredito na mesma coisa. O que eu adoro, tanto do MIP, né, como do custo de energia, como de eficiência energética, é que eu sou da biologia. Né? Marcelo é da economia. Você é da mecânica. E, né? Meu amigo, é aí que está a solução. Na hora que a empresa vier, uma coisa que a gente está financiando, está fazendo agora na Bioenergia, um portal. Não um site, um portal. Sabe, Tinder? Eu não sei que eu nunca usei, mas eu sei que existe. E sei mal menos como funciona. Tem que dar um match. Você sabe como é que é? Tem que estar lá ó, no nosso portal, todos os professores, as competências que ele tem. O cara ir na palavra-chave, ele encontrar um professor, encontrar um líder. Esse líder vai chamar, ô Gonçalo, você não topa fazer, eu não sei quem. Aí eu acredito nisso. Então, essa é uma das grandes razões de que nós estamos propondo isso aqui. É justamente a gente trazer esse tipo de discussão e encontrar possibilidades em que a gente faça esse tal desse match. É isso aí. Né? Então, está começando por aqui. Né? Mas eu acho que a gente precisa abrir o máximo possível justamente para fomentar, porque eu não acredito muito nessa coisa. Nós temos que ser muito mais dinâmico que isso. Eu acho que nós estamos em um passo muito pequeno, de passo em passo. Eu acho que a gente precisa, com isso, ser muito mais dinâmico. Quando aparecem os primeiros, os próximos vêm. O que primeiro precisa de começar. Começou daqui a pouco, daqui a pouco aí vem um cara que é... O que a gente precisa de começar. Hoje eu acredito nisso. Por exemplo, o Marcelo, a gente está junto com um estudo lá da Nissan. A CNI nos procurou, professor, fizemos um outro grupo, estudo não sei o que lá.
não sei o que lá, Biofil, os próprios, fizemos outro grupo, e assim, ó, a gente vai articulando e principalmente mostrando a essas empresas a importância da universidade. Porque na hora que a gente vai abrindo, o que eu acho que o mais importante é a gente saber o seguinte: não estamos fazendo nada de errado, estamos fazendo tudo certo. A única coisa é que a gente tem que continuar. Quantos anos a Unicamp tem, Bruno? É ali, ó. Não, mas eu ainda não está muito claro para mim. Aquele exemplo que você deu da China, né, e o Brasil não andou, tem alguma coisa que a China faz que é muito mais eficiente que nós. Claro. Quer dizer, é dinheiro que eles têm. Não é só isso. Eu acho que é também Você sabe qual competência, logicamente, a educação deles melhorou um monte. Não é isso. Então, eu já pensei muito nesse assunto. É um problema, o problema é tempo, mas vamos lá. Minha visão. Lógico que. Daqui a pouco a gente tem que ir lá carregar bateria. É de natureza, na minha visão, natureza cultural, que é muito forte. Rapaz, sabe como é que eu vejo o Brasil? O Brasil é uma baleia azul. Você viu baleia azul? Baleia azul enorme. É o animal mais forte que existe. Mas tem dente? Não tem dente. Tem garra? Não tem garra. Uma briga com uma orca vai e come a bicha. No sentido, né? Aí você para e pensa assim, porra, uma bicha dessa devia ter instinto. Porque, né? Mas ela não está extinta. E se o homem não caçar, ela aumenta em quantidade enorme. Por quê? Porque ela tem estratégia. Ela navega onde ele não navega. Ela vai lá no mar. Brasil é um país assim. Nós somos enormes, somos fortes, somos. Temos guerra, temos arma nuclear, não temos nada disso. Nós somos uma baleia azul, temos que ter estratégia. Aí é que vem outro problema. Cultura. A nossa cultura é dificílimo para fazer estratégia. É dificílimo. O presidente Champinho desafia não sei o que lá. Ele vai ficar fazendo meme em relação a. Só se você for louco. É o melhor caminho? Não é o melhor caminho, mas é um caminho que tem sentido. Qual é o caminho dos Estados Unidos? Democracia total. Funciona. Uma outra cultura. O Brasil, a gente está mexendo, a gente não sabe qual é a nossa cultura. E essa é a nossa dificuldade. A educação chinesa não era melhor que a brasileira, como a coreana não era melhor que a brasileira, mas eles seguiram um caminho. E a gente aqui, ó, começa uma coisa e interrompe, faz outra. Por isso que eu tenho tanta preocupação com a interrupção. Porque você aprende língua. Quem já aprendeu inglês aqui? Qualquer método é bom. Desde que você não para de brincar, isso é ruim, vou tampar outro. Não é isso que é o que geralmente acontece. Você falou, Marcelo, desculpa, você falou uma coisa. Estou pegando o bom de andando. Mas é assim, acho que pode pensar sempre em melhorar as coisas, né? O Joaquim deve saber de cabeça, mesmo mestrado e doutorado acadêmico, a maior parte dos alunos especiais são alunos que trabalham, e suponho que a maior parte vem da iniciativa privada. Então, assim, a gente já tem, claro, isso muda de programa para programa, uma estratégia, vou assim chamar, né, de mestrado e doutoração acadêmicos que são voltados para o público que trabalha nesse. Eu fui um desses, você foi um tal, né? Outro comentário é o seguinte, aí eu não sei, talvez até o Tomás possa comentar melhor, para aproveitar as nossas vocações da universidade, até para entender melhor os seus problemas e usar a pós-graduação, a estrutura que a gente tem, para estar mais próximos da indústria. Eu acho que diminuir o sucesso dessa estratégia é o mestrado profissional. Então, talvez com aprendiz, eu não sei se hoje só o IMEC tem mestrado, nem sei se ainda tem lá não tem mais também? Tinha, né? Não sei se era estatística e tal. Então, assim, se isso se tornou extinto, mas pegando o aprendizado daquilo que não deu certo, mestrado profissional pode ser algo que seja uma estratégia para aproximar a universidade da indústria, no sentido de a gente ter ganhos, vários. Só isso. Perfeito. Professor, acho que linkando um pouquinho com o que o Marcelo falou, por exemplo, como que a gente consegue desconstruir essa rede neural que foi criada, por exemplo, dentro da pós-graduação, para a gente conseguir encaixar isso, a inovação, dentro dos programas? Porque, assim, eu percebo que, por exemplo, se a gente conseguir montar um tripé de pós-graduação, universidade, indústria e inovação, a gente consegue tentar fazer o Brasil deslanchar, voar e chegar perto da onde a China está. Só que para isso falta estratégia, que você falou. E como que a gente consegue colocar a estratégia como liga para esse tripé? Excelente. Eu não acredito que a gente consiga fazer de cima para baixo grandão. Acho que a gente acredita. Por isso que quando o pessoal me pediu para ver de energia e tal, eu topei justamente para tentar montar uma estratégia. Que estratégia é essa? Primeiro, trazer para dentro do curso um monte de gente
de alto nível, que está na indústria, cada vez que a gente vem e traz, conhece a universidade, fala da universidade, nos coloca e fala para outras pessoas. Agora, quinta-feira eu vou receber um diretor de uma grande empresa de bioenergia que quer fazer doutorado. Olha quantos já estão agora, já estão vários. O diretor da MAI, de inovação, o doutorado no nosso curso. Diretor do nosso curso. Diretor da Biogás. Mali Mogi Guaçu? Hã? Mali Mogi Guaçu? É Mali Mogi Guaçu? Não, Mali de Itajubá? Jundiaí. A gente tem que ter persistência, insistência e a estratégia simples, é trazer esses caras para cá. Como é hoje a nossa pós-graduação? Fica nego mendigando uma bolsa da CAPES. Acabou o dinheiro. Não tem mais. Aí a gente fica submetendo um monte de regra. Eu, sinceramente, hoje não consigo ver ninguém que diga como fazer. Por quê? Porque eu tive experiência em tudo. Eu não aceito que ninguém venha me dizer o que fazer porque a regra é essa. Não existe isso. Como é que foram os portugueses? Você já viu o mar de noite? Já viu o mar de noite? Eu sou baiano. Já viu um mar de noite numa tempestade? Toda vez que eu estou na Bahia e vejo um mar de noite numa tempestade, eu me orgulho dos portugueses. Já imaginou o que era, em 1400 e lá foi, pegar uma nau, que é uma cascazinha de nós, e sair naqueles mares, sem mapa, porque ninguém sabia, achava que aquela... Que nem hoje em dia, achavam que a Terra é plana. Né? Revoltou a isso. Então, é essa a nossa coragem. É a nossa coragem que a gente tem que ter. A gente agora está nesse mundo. A gente está navegando em mares nunca antes navegados. O que é que interessa hoje? É a carta náutica? Não, porque ela não existe. O que interessa hoje é a qualidade de cada um de nós. Vocês têm que ser os melhores. Pensa assim, eu tenho que ser o melhor. Eu só vou ser o melhor se eu sair de meu celular, porque esse celular, meu amigo... Você já leu um livro que é muito importante, que eu diria talvez o livro mais importante, Pensando Rápido e Devagar, do Daniel. Esse livro é fantástico. Basicamente, ele simplifica pra caramba, é o único cara da área de psicologia que ganhou o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel de Economia. O que é que ele diz? Basicamente, ele tem dois sistemas. O sistema 1, esse sistema aqui, do bate-papo, conversar sobre o Bahia, o Corinthians, né? Maravilhoso, todo mundo gosta. Fofocar, falar mal dos outros, porra, né? Todo mundo, tô dentro. Agora, e para entender uma equação de física? E para... Ninguém quer. Foi aquilo que eu estava falando hoje. Por quê? Porque nós somos máquinas biológicas e nossa máquina foi selecionada para não se aprofundar em nada. Por quê? Porque você perde a atenção e a sua chance de morrer é grande. Só que esse entulho evolutivo, a gente não precisa mais dele. A gente tem que entender a nossa máquina, o nosso cérebro. Nós somos só motorista desse carro. Nós não somos o carro. Quanto melhor a gente dirigir esse cérebro, né, melhor a gente vai se dar. E, de novo, nós temos imagens, nunca... Deixa eu só mostrar, Bruno. Eu juro que agora é o último de verdade. Pessoal, olha que coisa assustadora. O nome é esse. Eu ia falar da patente e tal, mas isso aqui não interessa. O que dá para fazer? Ah, esse aqui é nosso curso de bioenergia, ó. Aqui, foi o marketing. O marketing é esse. Porque deve pô, que coisa esquisita, aí presta atenção. Né? Você botou um negócio certinho, ninguém presta atenção. Beleza. Machine learning. Incrível. Por quê? Porque o homem está conseguindo com a máquina, e aliás eu acho que o nosso futuro é esse, viu? Inteligência artificial é o que vai salvar a humanidade, porque toda espécie tende à extinção. Nós não somos diferentes. Com a inteligência artificial, se a gente conseguir fazer uma programação, um algoritmo empático, aí vai manter a gente vivo. Se depender da gente, a gente vai pro fundo do poço. Olha agora esse negócio. Tá vendo o que é isso? Retrato falado. Já viu o retrato falado? Tá falado, né? Você vai, pô, aconteceu não sei o que lá, o retrato falado, beleza. Então você está vendo, né? É bem parecido, né? Sabe como é que isso foi feito, esses retratos falados? A partir do genoma. Eu peguei, eu saí daqui, eu aspirei, sempre soube uma coisa, fiz seu genoma e disse exatamente o que eles eram. Eu posso simular isso em várias idades. É assustador, né? Primeiro que meu emprego, ainda bem que o meu é sagrado. Mas você precisa de gente para quê mais, pelo amor de Deus? Só para ganhar bolsa alguma coisa, como na Suíça hoje em dia, né? Você for na Suíça, ele vai tirar alguma bolsa. Porque não precisa de você estar fazendo nada. Só quer que você tirando férias, para não encher o saco. É verdade. Países nórdicos estão no mesmo caminho.
Pessoal, a mensagem é uma só. Vivemos em mais nunca antes navegados. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte: nós temos que ser excelentes. A época de ser bom, muito bom, acabou. Excepcional. Ninguém de vocês tem tempo. Eu não tenho tempo, mas vocês. Precisa ser um gigante Adamastor. Precisa ser um gigante Adamastor. Isso aí. Bom, Bruna, obrigado. É isso aí. A gente termina a filosofia Só um pequeno break. A gente continua nessa mesma temática de filosofar sobre o papel da Tem uma universidade. reunião com o pessoal da Grécia que veio aqui. Eu marcou com eles agora 4 horas, eu vou ter que voar. Se acabar rápido, eu vou tentar em meia hora, eu volto. Tá bom. Eu quero continuar esse filosofar bate-papo. aqui. Não, quero sim, claro. Tá, gente, vamos lá carregar Não é isso? as baterias, depois a gente volta. Muito bem. Você recebeu as pessoas da Grécia? Estava aqui no dia lá na mecânica. Pois é, eu também não podia vir, eles pediram para dar um formulário. Eles estão ali, onde eles estão? Lá no laboratório. Obrigado. Porra, bicho, calor do cão. Tava frio, mas... Pô, você veio de onde? Da Bahia, rapaz.